dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao segundo vídeo dessa quarta aula do curso de Geologia Global. E agora a gente vai falar um pouco mais sobre a evolução durante o Fanerozoico. Essa época aqui, então, eu coloquei como se fosse uma timeline. A gente tem um grande período arqueano. Até agora a gente já deu uma olhada sobre a formação da Terra, diferenciação do núcleo. Logicamente que mais tarde a gente veio a diferenciar de uma forma mais eficiente a crosta e também o manto. Falamos também sobre a formação da Lua, os zircões mais antigos, as evidências que a gente tem de rocha mais antiga, mas a rocha propriamente dita, como a gente colocou no Acasta e em outros exemplos do mundo de rochas bem antigas. Fomos falando sobre sedimentos e também as formas de vida mais pretéritas. A gente entrou também falando um pouco já sobre as formações ferríferas e a oxigenação da atmosfera. Vamos falar disso em mais detalhe mais para frente na parte do Proterozoico. Mostrei um pouco também sobre as primeiras células e agora a gente vai entrar aqui no Fanerozoico. O Fanerozoico tem esse bichinho aqui, né? O trilobita, que é muito famoso. O Fanerozoico, ele vem do grego transliterado. Se a gente pegar faneros, significa visível, e zoicos, vida. Então vem de vida visível, é algo muito claro com esse exoesqueleto mais durinho, que já varia bem da fauna ediacarana, que é aquelas coisas que a gente acabou o último vídeo falando, que são como se fossem umas lesminhas, umas coisas mais molenguinhas. Então aí tá a foto do famoso trilobita, o Fanerozoico, faneros visível, zoico vida. Surgem as primeiras trilobitas e também as Archaeochiatia, perdão se está errado, que é uma pequena fauna conquífera. Ou seja, o que é claro no Fanerozoico? A gente deixa de ter só bicho mole e aparecem os primeiros bichos com esqueletos duros. Nesse caso são os exoesqueletos, que é o exoesqueleto, por exemplo, do nosso trilobita que está aqui do lado. O éon fanerozoico, ele é bem grande, ele é dividido, ele está aqui destacado. Se a gente for ver, a gente tem um detalhamento muito maior no éon fanerozoico do que o que a gente tem aqui no arqueano, adeano e proterozoico. O fanerozoico ele é bem detalhadinho, eu vou falar muito mais nos próximos vídeos dessa aula. A gente tem as eras, a era paleozoica, a mesozoica e a cenozoica, e elas vão se distribuir em 12 períodos. Esses períodos têm uma série de épocas e de estágios que estão muito bem alinhados. A gente já falou um pouco sobre os GS e SPs. Tem muitas formas bem didáticas de se mostrar o Fanerozoico. Como a gente tem muita informação, as ilustrações são muito interessantes. Aqui está dividido, né, o arqueano, a formação da Terra aqui na base, o Proterozoico. E aí começa uma distinção melhor no Fanerozoico com Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico. Alguns destaques que eu vou colocar aqui seria no Cambriano. Algo interessante é quando a gente encontra os primeiros esqueletos. Por enquanto a gente está só em oceanos. Eu vou detalhar cada períodozinho, tá, gente? Só para dar um geralzão aqui. No Siluriano, logo aqui em cima, né, Paleoordoviciano, no Siluriano é legal que aparecem as primeiras plantas e corais. Subindo um pouco mais no Devoniano, a gente tem as primeiras florestas, a gente tem os primeiros vertebrados com perna e patinha, e tem a famosa transição que sai da água e vai para a terra. A gente subindo mais um pouco no Permiano, a gente acha os primeiros répteis, e no Triássico é a grande era dos dinossauros, que só vai terminar com a extinção KT, a famosa extinção em 65 milhões de anos, que é a grande extinção do Cretáceo. Vou detalhar um pouco mais o que a gente tem lá na cratera de Chicxulub, que é em Yucatán, no México. E depois a gente vai subindo até chegar ali no Cenozoico, que entra no Paleoceno, que são quando a gente tem os primeiros mamíferos, que tem os primeiros placentários, e no Mioceno a gente vai ter os primeiros hominídeos. Tudo isso eu vou detalhar um pouco mais para frente, é só para dar uma visão geral do Fanerozoico. Algo bem interessante no Fanerozoico é a quantidade de extinção em massa que a gente tem. Tem uma primeira no Ordoviciano, que é aqui por volta de 444 milhões de anos, quase 86% da vida foi dizimada. A causa que se tem notícia, a principal causa que se infere, é uma queda brusca na temperatura global.
Vai guardando isso, que no final dessas extinções em massa que eu vou listar aqui, eu vou listar 5 principais, vai guardando todas essas causas que eu vou ir falando aqui, porque eu vou trazer uma breve discussão e até uma reflexão para a gente pensar depois. Então, a segunda extinção em massa aqui, a do Devoniano, em 375 milhões de anos, 75% da vida dizimada, a causa foi uma falta de oxigenação, uma mudança atmosférica. A do Permiano, que realmente, assim, essa foi catastrófica mesmo, cerca de 96% da vida dizimada, por volta de 250 milhões de anos, e o vulcanismo foi a causa principal alarmada. A gente entra depois do Triássico, com 80%, as causas não são muito claras, provavelmente foram diversas pequenas causas que levaram a essa extinção do Triássico, e vem a do Cretáceo, que aí é de 66 milhões de anos, que a causa principal é um impacto meteorítico, mas tem outras coisas de mudança de clima que já estavam levando também a essa extinção, que é a famosa extinção do limite KT. O que é legal é que é o seguinte, tá? Eu coloquei diversas daquelas causas. Tem uma hipótese da Terra, que é a Terra Medeia, que ela quer se livrar da gente, ela quer se livrar dessas coisas todas. Então a gente tem mudança climática, mudança atmosférica, mudança natural, tudo isso se unindo a efeitos catastróficos para ir dando uma limpada de vez em quando. Quando a gente vai pensar e analisar os fatos, o que a gente tem é que realmente os eventos catastróficos moldam muito o ciclo das extinções. Vulcanismo e impacto meteorítico, aqui está um gráfico muito interessante, que a gente tem os impactos meteoríticos, os eventos de impactos e os eventos de vulcanismo e a variação da fauna. Porque como a gente mede essas grandes extinções? A gente tem um registro fóssil e de repente esse registro some. Então essa parte, 90% das espécies sumiram, 80% das espécies sumiram, é tudo um comparativo. A gente tem um número X de espécies cadastradas até um ponto, e a partir desse ponto a gente tem um número Y que é muito inferior ao X que tinha antes. Então se a gente perdeu tantos por cento, é o que resulta na porcentagem que a gente sabe de fósseis que desapareceram, de espécies que desapareceram. E olha que interessante, a quantidade que vai desaparecendo em cada extinção, como se fosse o número de fósseis, o tanto que a gente vai retraindo na evolução dos seres. E obviamente que após esses grandes eventos, repara que aqui estão sempre as extinções em massa e aqui os eventos meteoríticos ou vulcânicos, vulcanismos em massa, que auxiliaram nessa extinção. É um gráfico bem interessante que deixa muito claro como eventos nessa magnitude geram as extinções em massa, ou pelo menos contribuem efetivamente para as extinções em massa. Tem um outro pensamento que é a sexta extinção. A extinção, como foi comentado, ela leva em consideração o desaparecimento do registro fóssil, ou seja, quantas espécies que tinham e quantas que se mantiveram. A quantidade exorbitante de animais que entraram em extinção no Antropoceno começaram a levar uma proposta de uma sexta extinção em massa. Mas aí a gente tem que aplicar um método científico, porque a gente tem que ter certeza da proporção que realmente desapareceu e será que não foi gerada nenhuma outra espécie? A gente não tem um cadastro realmente de tudo que nós temos de espécie hoje para poder pesar se realmente o impacto do homem, né, o impacto da forma que a gente trata a natureza e as outras espécies, se isso já pode ser qualificado como uma outra extinção. É fato que muitas espécies, muitos animais tiveram sua extinção causada diretamente por, seja uma pesca ou uma caça predatória, mas para a gente conseguir deixar isso claro, tem que ver se realmente sumiu uma porcentagem significativa dos animais. O que a gente sabe é assim, nós não limpamos a terra, a gente não está deixando a terra sem animais, a gente está deixando ela mais com animais domesticados e a gente está reduzindo cada vez mais o número de espécies. Mas como nós não temos um quadro comparativo, fica difícil a gente saber, nesse gráfico aqui do lado, onde tem o Ordoviciano com 86, 75, 96, 80 e 76, quantas espécies realmente sumiram desde a entrada do homem e dessa grande, digamos assim, aniquilação de espécies, extinção de diversas espécies, até a gente poder virar e falar, não, realmente aqui a gente já pode caracterizar
uma sexta extinção em massa. Bem, e o mundo, em termos geológicos, ele mudou muito no Fanerozoico. Aqui está um gráfico só bem genérico sobre a mudança da dança dos supercontinentes, da tectônica de placas, mas a gente tem que no início do Fanerozoico tinha a Laurêntia, a Báltica e o Gondwana, que foi se juntando para formar o Pangeia. Tudo isso vai ser detalhado mais para frente, tá, gente? E ao se quebrar, quando o Pangeia quebra, ele deixa o mundo bem com a cara do que a gente tem hoje, com essas separações entre América, África, Ásia, Oceania lá separadinha. Em termos de oceano, a gente tem a gênese e o consumo do Tétis, quando a Índia vai subindo e colide ali, formando os Himalaias, tudo isso é muito interessante. A gente vai detalhar bastante, principalmente na aula de supercontinentes. E agora eu vou dar continuidade detalhando o Fanerozoico. Valeu!